Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Antes do Intervalo. Eu sou o Rafael Vitói e eu queria agradecer, já logo no início desse episódio, nosso segundo episódio, a todo o carinho que eu recebi, tantas mensagens falando e incentivando, né, com relação ao primeiro episódio. Para quem já ouviu no dia que eu lancei, a gente está há 15 dias sem se falar e aí eu já quero trazer uma novidade logo de cara. Da outra vez eu só lancei o episódio em áudio no Spotify, mas dessa vez eu vou lançar também o episódio em vídeo no YouTube. Então, para quem não consegue ouvir pelo Spotify ou está no meio do trabalho, né, fazendo alguma outra coisa no computador, pode ouvir também no YouTube. E esse segundo episódio, eu estou aqui com uma grande amiga minha, que eu tenho o prazer de estar trabalhando sempre, né? E no dia a dia a gente se fala. Mirna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. É um prazer participar do segundo episódio do podcast. Estou bem animada. Espero que possa contribuir com vocês aí. Sempre aprendendo. Isso aí, Mirna. Contando um pouquinho então mais da história, né, de quem que é a Mirna, o que ela faz. Ela possui mestrado em Educação e especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional pela UNB. Ela já trabalhou no Ministério da Educação, né, no MEC, como coordenadora geral de formação de professores da Secretaria de Educação Básica durante vários anos, né, Mirna? Uma grande experiência. E hoje ela é especialista de Educação na Secretaria do DF e também atua como coordenadora dos projetos de formação do centro da FGV chamado DGPE. Mina, para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, né, e não está no YouTube, conta um pouquinho para a gente, faz a sua audiodescrição para todo mundo também te conhecer um pouco fisicamente, como que você está hoje. Vamos lá. Eu sou uma mulher na faixa de 55 anos, cabelo curto. Uma jovem ainda. Uso óculos, estou de brinco com um vestido preto. Eu acho que é isso, cabelos castanhos escuros. É isso aí, Mirna. E pessoal, hoje então a gente tem esse tema do episódio, né, que são os desafios da formação continuada dos professores, e eu queria já trazer uma abordagem inicial que vocês provavelmente conhecem algum caso de uma professora que deu aula para o pai de vocês, ou muitas vezes deu aula para vocês, depois de vários anos que se passaram, ela deu aula para vocês ou para o filho de vocês, né? Agora, imagina se essa professora, se esse professor ficasse parado no tempo, não buscasse nenhum desenvolvimento profissional. Por mais que exista uma boa intenção, isso seria certamente trágico, né? Imagina a diferença de 40 anos atrás para os dias de hoje. Agora imagina um outro cenário onde existe uma política pública que de fato não só incentive esse professor a buscar novos conhecimentos, como também ofereça formações ao longo do tempo. E é isso que a gente quer abordar hoje nesse episódio, para a gente trazer um pouco do que está rolando no setor público. A Mina, a gente trabalha junto na FGV e a gente, felizmente, tem contato com vários estados e pode entender, né, como que é a realidade do Brasil com relação à formação de professores, sejam os bons cases que a gente tem acompanhado, mas também os cases que estão muito distantes da educação do século XXI que a gente espera. E aí, nessa pergunta inicial, Mina, eu já gostaria de trazer que a gente sabe que o desenvolvimento profissional contínuo é uma parte vital da carreira dos docentes, né? Inicialmente, eu quero trazer um foco no indivíduo, na pessoa, né? No professor, na professora, porque uma política pública bem pensada, ela deve ter foco no usuário. E, pela sua experiência, quais são os maiores desafios de engajamento dos docentes, das docentes, nessas formações continuadas? O desenvolvimento profissional continuado, ele é fundamental para o professor, né? Para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, né? E enquanto profissional, já que a educação ela está sempre em evolução. Então, assim, a gente tem mudança nas práticas pedagógicas, os avanços tecnológicos, o desenvolvimento de novas pesquisas. Eu acho que os desafios, eles são muitos. Eu vou falar de 3 desafios que eu acho que são bem relevantes, né? O primeiro é a relevância, né? A relevância e a utilidade dessa formação. O professor tem que ter entusiasmo, tem que estar engajado, tem que saber por que ele está fazendo essa formação. Vai ser útil para o dia a dia dele? Por que a gente faz formação de professores? Quanto melhor o professor, mais bem formado, mais facilidade que ele vai ter de entender os processos de aprendizagem do estudante. Então, é um desafio para que ele compreenda por que ele está fazendo essa formação, né? E como ele vai usar isso. Eu acho que é o primeiro desafio. O segundo é o tempo. O professor
ele não tem tempo. Tem professores que trabalham 3 turnos, tem aula para preparar, tem correção de prova. Então, assim, é um desafio tentar adequar essa formação ao tempo que ele tem. E se ele achar isso importante, ele realmente vai conseguir o tempo para essa formação, né? E também, eu acho que um outro desafio é a questão da resistência a mudanças, porque assim, muitas vezes o professor fica na sua área de conforto. Resistir a mudanças, às novas abordagens pedagógicas, a métodos inovadores, eles resistem sim, porque isso dá trabalho, você tem que estudar, você tem que se preparar melhor. Então, quando ele sabe a importância disso para a sua prática, a gente consegue encantar esse professor para esse processo de formação. Então, eu acho que é super importante falando do indivíduo, né? Ótimos pontos, Mirna. Eu queria destacar agora esse ponto 2, né? Porque a gente, felizmente, foi uma conquista bem grande no Brasil quando a gente conseguiu colocar o tempo de trabalho coletivo, mas infelizmente a gente vê várias redes que esse tempo é simplesmente folga, ou então a pessoa usa para o que for, para o que der vontade, vai nos correios, vai no banco, né? E deixa de dedicar esse tempo realmente para poder estudar, para poder ter um trabalho coletivo dentro da sala, dentro da escola, né, com os outros professores, e realmente isso se torna um desafio. E aí depois, então, da gente abordar esse aspecto um pouco mais individual, né, do usuário, do foco, entendendo esses 3 pontos que você trouxe, vamos dar um salto para a gente ter um olhar um pouco mais macro agora e pensar na política pública. Vamos, então, trazer um foco para a política pública. Quais são esses aspectos mais críticos do desenvolvimento profissional contínuo nesse contexto da gestão pública? Eu acho que a gente tem que ter clareza que esse desenvolvimento profissional ele é importante para uma gestão pública eficiente, né? Eu acho que a gente está lidando com uma evolução da sociedade, o público, acho que a gente tem que atender com eficiência a gestão pública, seja na saúde, segurança pública e na educação. Então, quando eu falo em desenvolvimento profissional contínuo na gestão pública, eu tenho que pensar em algumas coisas, né? Eu tenho que pensar na necessidade de formação pedagógica sólida do professor, né? Esse professor tem que ser bem formado. Eu tenho que pensar no desenvolvimento de habilidades, né? Para um ensino eficaz. Eu tenho que pensar nas mudanças do currículo. Esse professor tem que estar preparado para atender os seus estudantes, considerando a diversidade e a inclusão. Tenho que pensar no desenvolvimento de habilidades de liderança, já que esse professor é um líder, né? E também na saúde física e mental desse professor. Então, assim, são muitos os desafios para a gestão pública, mas eu gostaria de destacar um aspecto crítico, né? Eu acho que para atender todos esses desafios, a gente tem que pensar qual o aspecto mais crítico nesse conjunto para a gente tentar chegar onde a gente quer e vencer esse desafio. Eu acredito que seja a continuidade das políticas, porque a gente começa com uma política pública e aí muda o governo, a gente muda a política e a gente não sabe se teve um resultado. Se você vê as redes que têm melhores resultados, são aquelas que deu continuidade à sua política. Né? Então, assim, é responsabilidade das autoridades desenvolver uma política, financiar, né? Oferecer recurso, tempo. E não é só mudar, eu acho que a gente tem que avaliar aquilo que a gente fez, né? O que deu certo, por que deu certo, que aí é um caminho, né? Por que não deu certo, quais os ajustes que a gente tem que fazer. Então, eu acho que essa continuidade nas políticas públicas realmente é um ponto crítico, né, para o engajamento, para o desenvolvimento profissional, se eu me referir à gestão pública. Perfeito. E até a gente consegue fazer um link com o primeiro episódio do podcast, né, com o Raí, porque ele é secretário há vários e vários anos de gestões contínuas e a gente percebe que, de fato, no Brasil, infelizmente, com muitas vezes a troca de governo, mesmo que seja mantendo o mesmo partido, existe uma quebra muito grande, onde a gente coloca o lado privado frente ao lado público, e aí é o meu ego enquanto pessoa que está ocupando a cadeira naquele momento e acabo destruindo todas as políticas que vieram anteriormente e muitas vezes a gente sabe que a educação ela não tem uma bala de prata que vai mudar do dia para a noite a realidade, a gente precisa dessa continuidade ao longo do tempo. Então, é muito importante realmente esse ponto que você trouxe como resumo, né, de toda essa discussão. Eu, E eu acho pode falar.
As pessoas querem deixar suas marcas, né, o seu nome, né? Eu acho que a gente não deixa nome, né? A gente deixa um desenvolvimento social realmente para todo mundo. Eu acho que se a escola funciona bem, não foi o José e nem foi o João, foi a política que foi desenvolvida, né? Uma política que foi desenvolvida e que teve um resultado. Não é uma política de governo, né? Uma política de Estado. Eu acho que é nesse sentido. E a gente pode até brincar, né, que a gente espera que a gente fale que foi o José e o João. Os dois apoiaram a continuidade, os dois fizeram uma gestão que conseguiu elevar os resultados, né? Mina, você trouxe alguns passos, né, de coisas que você olharia e vamos tentar consolidar isso, empacotar de certa forma, num olhar de que hoje você não ocupa, né, uma posição no MEC e está temporariamente de licença na Secretaria do DF, mas quando que você assumiu uma secretaria, seja ela municipal ou seja ela estadual. Traz para a gente um pouco desse passo a passo que você olharia para poder criar uma política pública de formação continuada para a sua rede. Assim, quais são os pontos que você gostaria de analisar primeiro para depois desenvolver essa política? Eu acho que a gente tem que considerar que uma rede é uma aliança, né? Eu estou gerando espaços de intercâmbio, de diálogo. Então, vamos lá. Então, e qual o objetivo disso? O objetivo é o mesmo, o foco, a aprendizagem dos estudantes. Então, para ser coerente com o que eu falei anteriormente, né? Eu acho que a gente tem que manter uma coerência naquilo que a gente está se propondo. Eu acho que o primeiro passo é conhecer o que está sendo feito, né? O que foi feito, quais são os programas, o que eu já tinha falado, o que deu certo, porque deu certo, o que não deu certo, a gente pode ajudar. Quando você tiver uma visão do contexto, aí sim, vamos definir nosso objetivo, né? Então, o que eu espero após a conclusão desse curso, qual o público que eu quero atender. Eu acho que a gente tem que envolver todos, a gente tem que escutar também, porque de repente um formato que você se propõe a fazer, ele já foi testado, ele não funcionou. Então, eu acho que a gente tem que ter o foco também naquilo que já deu certo e por que deu certo, né? E aí você organiza o conteúdo, metodologias, materiais, os recursos, tecnologia, sempre em diálogo com a rede. Não adianta eu chegar e dizer vamos fazer assim e não ouvir a rede, né? Acho que a gente tem que ter clareza que a formação continuada é um processo em constante evolução. Ele tem que ser flexível, ele tem que ser adaptado, né, às necessidades da rede, né, para que você tenha um sucesso. E um sucesso a longo prazo. Não adianta eu dizer, eu vou resolver o problema esse ano, não vou. Né? Isso é cultura. Eu acho que a gente está tendo que desmistificar muitas coisas em relação às práticas pedagógicas, à autonomia do professor, ao protagonismo dele. Então, assim, acho que a gente tem que aproveitar tudo isso e fazer os ajustes mesmo para que a gente consiga realmente uma qualidade da rede. Né? Ouvir a rede é o princípio. Maravilha. Vou tentar até resumir isso com outras palavras aqui, esse espaço que você trouxe, né? E o primeiro seria, então, conhecer o que está sendo feito, o que foi feito, de ter um olhar, digamos, para o passado, de respeitar, né, tudo que está ali. A gente também percebe que muitas vezes, quando chegam novos gestores, eles... e até um senso um pouco comum da nossa sociedade, infelizmente, que nada no setor público presta. Então, quando eu chego ali, nada do que foi feito no passado serve. Então, primeiro, vamos olhar para trás com carinho, porque às vezes até o que não funcionou naquela época pode ser um bom indicativo do que a gente não precisa fazer mais, porque a gente já entendeu que naquele contexto, naquela situação, essa boa prática às vezes não acontece. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, e até fazendo um link com o ponto da relevância para o formador, para os professores, né? Quais são os objetivos? O que esse professor precisa desenvolver a partir desse olhar que a gente tem para o presente e para o passado da rede? E aí você trouxe, e aí, na verdade, com outras palavras, né, da gente entender a formação continuada de um modo mais sistêmico e flexível. Então, a gente entender que a partir do diálogo, a gente vai poder fazer essa formação evoluir e estar cada vez mais forte para os professores poderem entender que aquilo é benefício para ele, que aquilo vai ajudar ele a se desenvolver enquanto bom profissional e a gente vai poder ter uma continuidade das ações ao longo do tempo. Bem legal essa receita de bolo aí.
que não funciona para todo mundo, hein? Cada um é um. Eu acho que a gente tem que ver a que ponto estamos. Acho que esse diagnóstico é fundamental, né? Às vezes você quer adotar uma metodologia que já foi desenvolvida na rede há muito tempo e não deu certo, pode ser que hoje dê certo. Então é isso, é o pertencimento. Todo mundo tem que ver que é em prol do seu trabalho, do seu estudante e não de cada um individualmente. Percebam, né, quem está ouvindo a gente não falou igual receita de bolo de 200 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar. A gente está trazendo tópicos que vocês têm que entender e explorar dentro desses tópicos como que cada rede, né, que vocês hoje estão representando funciona. Mirna, mudando um pouco então esse assunto, a gente teve um foco no indivíduo, né? Depois a gente olhou um pouco para essa política pública, para esse passo a passo. Agora eu queria falar um pouco, digamos, de uma metodologia de formação que a gente cada vez mais tem discutido e ouvido falar, que é a formação em serviço. Explica para a gente um pouquinho como que essa formação em serviço funciona e quais são os benefícios desse tipo de formação. O que é a formação em serviço? É um processo de aprendizagem, né, que ele é desenvolvido enquanto eu estou no meu trabalho, no meu emprego. Então, num cargo, né, numa função. A formação continuada, né, em serviço, ela é projetada para melhorar as habilidades, os conhecimentos e as competências. Então, eu vou ser formado durante o meu trabalho. E quais os benefícios disso? Eu acho que assim, é uma aprendizagem contínua, eu posso estar testando a metodologia, eu posso estar usando metodologias diferentes com diferentes estudantes, de acordo com o seu nível de aprendizagem, né? Isso melhora as habilidades, eu acho que aí você tem uma competência dada com mais eficiência, né? Eu acho que aumenta a produtividade, porque o professor também se sente satisfeito quando consegue alcançar seu objetivo, né? Ele se sente valorizado, ele se sente motivado, né? Eu acho que a gente contribui também para ideias inovadoras. Então, a formação continuada, o benefício é muito grande. Então, assim, em resumo, né? Ela é uma estratégia pedagógica, né, importante para o desenvolvimento da organização, né, da escola, da rede. Tá? Ela ajuda a manter os professores motivados na função que ele desempenha. Eu acho que os ganhos eles são muito grandes, porque a gente consegue fazer um processo pedagógico mais eficiente a partir disso. Né? E os alunos aprendem. Eu acho que é isso. A gente não faz nada sozinho, nada isolado. A formação sozinha ela não faz nada, né? Você tem que ter o seu foco, você tem que saber aonde você quer chegar. Então, a formação continuada realmente ela traz muitos benefícios para a escola, né? Para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. E a primeira vez que eu ouvi falar em formação de serviço assim, isso, de certa forma, abriu uma caixinha de reflexão que está muito naquele lugar de que se eu escuto, eu sei, né? Alguém me falou e é uma cognição que eu tenho. Se eu vejo, eu lembro, né? Então está muito relacionado também ao visual, né? O quanto que esse sentido para a gente é muito forte. Mas se eu faço, eu entendo. E aí isso é uma metacognição com relação ao aprendizado. Então não é só sentar na cadeira e achar que você sabe. Você está lá na prática, vivendo esses desafios e aí fazendo esse paralelo da continuidade da formação ao longo do tempo, a gente teve um primeiro momento de explicação. Você vai lá para a prática, aplica isso ou não aplica, porque a gente sabe que muitas vezes isso não funciona, e aí você volta para a formação, traz esses desafios, dialoga com seus pares, como que você pode mudar, entende que às vezes você aplicou de um jeito que funcionou, mas seu amigo aplicou de um outro jeito que funcionou mais ainda, então você se adapta, e eu fiquei realmente encantado com esse tipo de formação. E você tem algum exemplo? Eu acho que o importante desse tipo de formação são as trocas, né, Rafael? Porque você aprende com o outro, você aprende com a experiência. Eu acho que a forma mais eficiente de aprendizagem é no coletivo, né? Eu apliquei e não deu certo, mas o meu colega aplicou. Às vezes a gente vê escolas, né? Uma escola eficiente do lado da outra, mas o que que uma fez que a outra não fez, né? Então, eu acho que é isso. É o desejo de conseguir chegar onde a gente quer, é o desejo de aprender coletivamente. Isso é super importante.
Então, assim, com a experiência do meu colega, eu posso usar com determinados alunos, mas com outros eu já não posso. Né? Eu não vou chegar à aprendizagem e vice-versa. Então é isso, acho que a gente aprende junto. Todo dia a gente aprende, né? A vida é assim, né? E na escola não é diferente. Né? Exatamente. E isso lembra muito do aprendizado baseado em projetos, né? Mas que isso é temática para um podcast inteiro que a gente pode conversar no futuro. Mas trazendo um pouco para a prática, você tem algum exemplo prático de formação continuada em serviço que deu certo, que você gostaria de citar aqui? Como que funcionou? Nós temos aí o seu primeiro convidado, Raí Aí, Mota, né? a formação do município de Cruz. Nós temos outros estados, como o Ceará, né, que é tradicionalmente citado, né, que trabalha a formação. Também o Maranhão, que iniciou um processo, né, que ele vem construindo isso, essas discussões. O Piauí, o Sergipe, são vários estados. O importante agora é que as redes elas começaram a se mobilizar mesmo. Olha, eu tenho que ter uma política de formação. E ela não anda sozinha. Então, do mesmo jeito que eu tenho a formação, pensando na aprendizagem do estudante, pensando no desenvolvimento do meu profissional, eu também tenho que ter outros eixos. Imagina se eu formo só o professor e o coordenador pedagógico e o gestor. Então é um conjunto. A gente tem que pensar na política com vários eixos. Então nós temos a formação, nós temos a gestão, nós temos os materiais, nós precisamos de materiais didáticos que estejam de acordo com aquilo que eu estou me propondo fazer. E o monitoramento, que eu acho que é fundamental, né? Acho que dá para a gente fazer um podcast sobre monitoramento, né? Então não adianta eu chegar lá, fazer uma atividade com o meu estudante, ele não aprendeu, e agora? Não, eu tenho que ter uma progressão nessa aprendizagem. Então, assim, a política ela funciona assim, com vários eixos, um eixo conversando com o outro, né? Temos a avaliação. Então, nesse sentido. Esses estados, os municípios, muitos municípios, já identificaram a necessidade de uma política que congregue vários eixos em prol de um objetivo único, que é a aprendizagem. Eu acho que é nesse sentido. E isso é legal, porque muitas vezes os entes esperam um programa que vem de cima para baixo. Essa política aqui agora. Não, vamos nascer isso de dentro do município, dentro do estado, com a minha demanda, com a minha necessidade. Vamos conversar, vamos discutir e apresentar isso. Então, assim, é importante esse momento que a gente está vivendo, porque agora os estados e os municípios estão desenvolvendo as suas políticas de acordo com as suas necessidades, né? Isso é bem interessante, né? Exatamente, promovendo esses momentos de conexão, de trocas, né? Quando você tem um acompanhamento e monitoramento contínuo da rede, você começa a perceber as pequenas inovações que vão surgindo, porque a inovação ela sempre surge na ponta, né? Digamos, na rua, em quem está lá, de fato, aplicando a política pública, e aí você consegue depois puxar isso, internalizar isso dentro da sua rede, e aí isso se vira uma reforma, um movimento mais top-down, né? Que vai distribuir essas boas práticas de uma maneira mais contínua. Bem interessante, esse seu ponto. E isso, assim, eu entendo que a formação em serviço provavelmente é um caminho de futuro, né, para a gente pensar na formação continuada dos profissionais da educação, não só dos professores, mas a gente sabe que isso, por mais que tenha pipocado em alguns municípios, em alguns estados, ainda não é uma prática comum a todo o Brasil, né? Mas tem algo que muitas vezes os professores assim perguntam, tá, o que eu posso fazer hoje? Porque isso daí depende da minha secretária, isso daí depende do meu coordenador pedagógico, e eu fico sem saber o que eu posso fazer hoje. E tem uma coisa, um processo, né, que eu entendo que cada um pode fazer individualmente, que é a reflexão sobre sua prática pedagógica, porque isso tem a ver com o objetivo que a pessoa quer alcançar naquela aula, naquela formação, pensando num coordenador pedagógico, por exemplo, que vai formar seus professores, e aí ele vai refletir, a partir dessa execução, eu alcancei esse objetivo? Eu não alcancei? O que eu posso fazer? Então, a partir dessa autorreflexão, frequentemente vista, né, como uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal, esses professores conseguem melhorar já hoje. E, na sua visão, como que eles podem fazer essa autorreflexão? Quais poderiam ser esses critérios dessa análise? Eu acho que a gente não precisa esperar o desenvolvimento de uma política para você mudar a sua prática, né? Então, acho que assim, a autorreflexão ela é super importante para o crescimento profissional. Então, como é que a gente começa?
começa avaliando o seu desempenho, né? Identificando as áreas que eu preciso melhorar. Como é que está a minha atuação enquanto professor? Os meus estudantes estão aprendendo ou não estão aprendendo? Se eles não estão aprendendo, tem um problema aí, né? Então, assim, as pessoas não aprendem da mesma forma, mas se eu estou dando uma aula e ninguém entendeu o que eu falei, tem alguma coisa no meu formato, né? Como é que eu estou fazendo? Então, assim, acho que tem que pensar em melhorar suas estratégias, né? Aprimorar suas habilidades pedagógicas, né? Buscar novos caminhos. Então, eu, enquanto professor, eu posso estudar, eu posso buscar, eu posso definir metas. Esse semestre eu vi que dos meus 30 estudantes, eu tenho 15 que realmente não estão caminhando. Então, peraí, eu vou estudar sobre isso. Por que ele não caminha? Quais são as características desses estudantes, né? Quem são eles? Eu acho que é nesse sentido de estar fazendo uma autorreflexão. Né? Eu posso buscar novos conhecimentos, eu posso buscar parcerias, eu não preciso da política para isso. Eu posso estar discutindo no momento de coordenação na escola, ou se eu não tenho um momento de coordenação, eu posso estar conversando com um coordenador, com outros professores. Né? Eu acho que a gente tem que aprender com os erros, com os nossos erros, e também aprender com outras práticas, as outras práticas que deram certo. É nesse sentido. Então, é isso. Eu acho que essa autorreflexão ela é fundamental para desenvolver esse profissional, para se desenvolver enquanto profissional. Ela me ajuda a garantir que eu esteja sempre buscando o melhor enquanto pessoa e enquanto profissional. Acho que só assim a gente vai ver mudanças no campo da educação, quando cada um conseguir identificar que é responsável por uma parte disso, né? E buscar melhorar aquela parte que é sua. Não é porque a minha escola está caindo aos pedaços que não, aqui nada funciona. 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 Quando você fecha a sua porta com seus 30 alunos, lá dentro pode funcionar, né? Apesar de ser minoria, de ser as crianças serem carentes e tudo isso, mas a sua prática, o desejo de mudar vem internamente. Eu quero fazer isso e eu vou fazer. Então, é isso. Eu acho que a gente primeiro faz uma autorreflexão e define metas de aprendizagem. Eu acho que tudo é uma progressão. Da mesma forma que o aluno progride na sua aprendizagem, o professor também, né? E isso, a consequência disso é o estudante aprendendo em sala de aula, né? Eu acho que é nesse sentido. Com certeza. E isso, gente, atenção, né, para quem está ouvindo, isso é um convite e uma provocação. Vou falar que é minha, mas estendendo para a Mirna também, de que você não precisa ser o melhor professor da rede, você pode ser o melhor professor que você consegue ser, porque cada situação é diferente, cada momento é diferente, e você tem, sim, muitas ferramentas que podem fazer esse processo. A ferramenta de autoanálise é uma delas, pode ser mesmo um processo de journaling, por exemplo, que enfim, pesquisem aí, a gente tem as tecnologias para você entender o que é o journaling. Pode ser umas perguntas simples, né, de o que eu gostaria de ter feito hoje que eu acertei, que funcionou, o que eu gostaria de ter feito que não funcionou, o que eu aprendi com esse erro, e o que eu vou fazer diferente numa situação parecida. 4 perguntinhas muito poderosas que podem fazer você desenvolver sua prática, seja ela pedagógica, né, pensando no professor em sala de aula, mas seja ela também de gestão, de desenvolvimento de pessoas, pensando em coordenadores pedagógicos, diretores de escolas, enfim, todas as equipes centrais das secretarias. Mirna, a gente está chegando no final agora desse episódio. Nossos episódios são sempre curtinhos, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo está muito corrido. Você gostaria de fazer algumas palavras finais? Sim. Eu vou aproveitar a sua provocação, né? E vou dizer para todo mundo que está nos ouvindo, faça uma autorreflexão, né? Eu estou acertando? Eu não estou acertando? Por que eu não estou acertando, né? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor? O ser humano, ele busca ser melhor, né? Nas suas relações, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Mas os professores que estão nos escutando, eu vou fazer uma provocação para eles também. Como é que vocês podem melhorar a sua prática pedagógica? Né? Eu acho que isso é super importante para que a gente se desenvolva mesmo enquanto pessoa, enquanto profissional, é fundamental, é isso que a gente quer. Viver em sociedade não é fácil, né? O ambiente escolar não é um ambiente fácil.
e se as relações elas são bem estabelecidas, se elas acontecem de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, eu acho que a gente consegue chegar realmente a ter uma satisfação individual, né? Um prazer seu de ter contribuído com a vida de outras pessoas, né? Eu acho que é nesse sentido. E eu queria agradecer muito o convite, estou honrada com o convite e fico à disposição. Precisando, estou por aqui. Muito obrigado, menina. A honra de ter você aqui é toda minha. Gente, a gente encerra hoje, então, essa aula com a Mirna. Para quem quiser saber quando que eu vou lançar mais episódios, né, podem me seguir lá no Instagram, @rvitoy, e a gente segue se falando por lá. E até a próxima. Hora do intervalo.